Pastor, qual foi o maior desafio que você encontrou para tornar a igreja organizada como ela é hoje? Boa. O desorganizado. É. É. O desafio é o desorganizado. Você já esteve perto de um desorganizado? Desorganizado é um problema, cara. Porque ele é desorganizado, ele desorganiza o ambiente todinho à sua volta, né? Uhum. Por quê? Porque ele é desorganizado. Então você fazer com que as pessoas entendam que a nossa vida, ela precisa confrontar a bagunça, ela precisa confrontar aquilo que está fora do lugar. Você vê o texto lá de Mateus capítulo 7. Jesus ele conta aquela parábola, aquela história sobre a casa edificada sobre a rocha. Uhum. E ele diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os rios, as tempestades, os ventos, deram contra aquela casa e ela prevaleceu. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, aí é justamente o oposto, né? Uhum. E aí ele diz o quê? Que aquela casa, ela foi destruída. E Jesus diz que grande é a destruição daquela casa. O que é algo destruído? É quando tudo tá fora do lugar, gente. Você já passou do lado de algo demolido? Sim. Você consegue identificar o que era um cômodo, o que era uma casa, o que era o quarto, o que era a cozinha? Você não consegue identificar, tá tudo bagunçado. Então, quando as pessoas entendem que a bagunça é um grande instrumento do maligno, Uhum. sabe, para tornar a minha vida distante da vida que Deus tem para mim, eu começo a lidar com isso de uma forma mais séria. Uhum. Então a resposta assim, de forma muito clara e básica é isso. Qual é o maior desafio para que a igreja fosse uma igreja que tivesse a cultura da organização? Né? Nós temos muito que melhorar, muito que crescer. Tem um axioma que eu digo lá: sempre restará muito o que fazer. Uhum. Certo? Nós não estamos prontos, estamos sendo preparados. Não somos a igreja de Fortaleza, somos uma das igrejas que estão aqui lutando para viver o reino de Deus nesse tempo. Tá tudo certo. Mas o maior desafio é esse: é receber o desorganizado e ele entender que ele precisa mudar. Isso vai até na pergunta que eu ia fazer para o senhor, pastor, de forma prática, né? Como é lidar com a parte da liderança, né? Que a liderança ela faz parte, eu acho que é a parte principal para estabelecer a cultura do ministério. Como é esse trabalho com relação à liderança, né? Inclusive para as pessoas que vão estar aqui nos assistindo, que talvez seja pastor, líder de um ministério, de uma forma prática, como fazer, quais são os passos, as melhores ideias para estabelecer sobre a sua liderança essa mesma cultura forte? A primeira coisa é relacionamento, né? Você precisa entender que liderança não é um conjunto de pessoas que estão ali obedecendo suas ordens, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Nós não estamos em uma ordem unida militar. Nós estamos conduzindo uma liderança na igreja. Então você se relaciona e traz para perto pessoas que você detecta no teu meio, e elas podem ser muitas ou poucas. Isso não é coisa de igreja grande, de número, mas é coisa de qualidade, de entendimento, de maturidade. Você traz para perto de você pessoas que você julga que vão ter mais facilidade em receber essa realidade de uma cultura forte, consolidada, e elas vão conseguir repartir isso. Certo? Quando você detecta essas pessoas, você precisa trazer elas para perto. E ali a passagem desse DNA cultural é relacionamento. Tem um coração ensinável, então... Sem dúvida. Não tem como você você encher alguém de algo que já está cheio. Uhum. Que já tem ali uma bagagem, uma realidade consolidada e não está disposto a desaprender para reaprender novamente. Uhum. Então, assim, tem muito problema de liderança
que ele já é um problema anunciado, né? Vou te falar. Às vezes tem muitos pastores que têm muitos líderes que têm uma liderança fraca. E essa liderança fraca, a liderança fraca promove quem não é para ser promovido. E eu falo assim de uma forma muito aberta. Uhum. Porque tem gente que o cara sabe que tem uma conduta que não é leal, sabe que tem arrogância, tem egoísmo, não aprende, não tem coração honroso e promove. Uhum. E a gente ainda quer que no final dê certo. Complicado. Não vai dar certo, né? Então, assim, hoje, ter essa concepção é muito difícil. Por exemplo, eu sou extremamente seletivo com as pessoas que estão perto de mim. Extremamente seletivo, Uhum. sabe? Eu não aceito qualquer convite de primeira. Isso, mais uma vez, não é arrogância, não é... Eu não tô assim, eu não tô assim, insatisfeito para buscar qualquer... Não. Vai ser bênção, isso aqui é legal pro que Deus tem para mim, é bom pro que Deus tem para mim. Pessoas também. Uhum. Quando o pastor, o líder, o gestor, o empreendedor, ele entende que ele não pode ser alguém que está promovendo um ajuntamento de pessoas somente, Uhum. isso já vai trabalhar algo muito bem resolvido no coração dele, Uhum. sabe? Eu coloco uma coisa na sua cabeça. Se eu pensasse diferente, nossa igreja aí já tinha muito mais de 5.000 pessoas, ou não. Já tinha várias igrejas espalhadas no Brasil e até em outras partes do mundo. Uhum. Porque é muita gente chegando e deixa eu ser atos de Cristo aqui, deixa eu colocar a placa pastor. Só que a gente não pensa desse jeito. Eu não quero ser pastor de um ajuntamento de pessoas. Uhum. Então, na minha liderança principal, nas pessoas que estão mais próximas de mim, nossa, eu estabeleço uma seleção muito grande. Por quê? Porque se eles não forem modelo, se eles não convergirem e alinharem com aquilo que a gente tenta viver, tenta pregar, se esforça, eles se esforçando muito já é muito desafiador. Se eles não comprarem a ideia, no sentido assim bem coloquial de se dizer, se eles não comprarem a ideia, se eles não abraçarem a ideia, não vai ser difícil, vai ser impossível. Uhum. Porque toda a igreja é a liderança que tem. Toda a igreja, a liderança, todo mundo na igreja é importante. O dizimista, o ofertante, o voluntário, o membro, o frequentador, a criança, o jovem, o adolescente, o diamante, né? O melhor idade, o casado, o solteiro, todo mundo na igreja é importante. Mas o líder é fundamental.